por que nós mentimos tanto sobre como a gente se sente. But we miss you very much, and we need to know, we want to ask, how are you? I'm okay. Yeah. Ontem aconteceu uma coisa muito chata na minha vida, muito chata. Eu tava morrendo de raiva, muito triste com a situação, e eu precisei ir de Uber pra casa. Assim que eu entrei no Uber, eu falei boa tarde, o Uber perguntou boa tarde, tudo bem? E assim que ele perguntou isso, foi automático de mim mesma falar tudo ótimo. Tava morrendo de raiva, eu tava muito triste, com os meus olhos muito marejados, e mesmo assim eu falei que tava tudo ótimo. Eu precisava dizer pra ele que eu tava mal? Eu não precisava dizer que eu tava mal. Mas eu também não precisava dizer que eu tava bem. Até porque isso também é uma forma de mentira. E eu me perguntei, por que que eu fiz isso? Por que eu tive que mentir sobre como eu tava me sentindo naquele momento? E quando eu cheguei em casa, eu não subi direto pro apartamento, eu fiquei lá embaixo lendo e recarregando as minhas energias. E foi ali, naquele momento que eu tava sozinha, refletindo sobre as minhas emoções e os meus sentimentos, que eu percebi um motivo pelo qual eu tava mentindo. Eu tava com medo de estar vulnerável perto de alguém. Não se magoa se eu tentar fugir. Desconfio, faço olhar, arisco e preservo a parte vulnerável de mim. Ah, Mari, mas eu vou ficar vulnerável para o Uber? Óbvio que não. Mas eu também não precisava colocar uma máscara simplesmente para esconder a minha vulnerabilidade. Eu fiquei me perguntando por que eu não quero subir pro apartamento e encontrar a minha mãe e a minha irmã que estavam em casa. E a resposta estava muito clara. Eu ainda não estava conseguindo parar de chorar. Se eu subisse e encontrasse elas, elas me veriam chorando. A questão toda sobre por que a gente mente tanto sobre como nos sentimos é pelo puro medo da vulnerabilidade. Mas o que tornou a vulnerabilidade uma coisa tão perigosa? A alegria é um estado de vulnerabilidade. A qualquer momento alguém pode te decepcionar ou então te dar um balde de água fria. Você pensa, não, é melhor evitar demonstrar muito essa emoção de alegria, porque a qualquer momento alguém pode simplesmente jogar um balde de água fria na minha cabeça e eu vou me frustrar de novo e ficar completamente nua diante dessas pessoas. Sempre que eu penso nessa parte de vulnerabilidade, eu lembro de um livro que eu li que dava o exemplo de um avião. Sempre que a gente está no avião, a gente está completamente vulnerável. E o medo da vulnerabilidade causa algo que é muito comum na nossa geração: a ansiedade. Quando nós temos medo da vulnerabilidade, nós começamos a criar cenários na nossa mente do momento em que vamos nos ferir por causa da nossa vulnerabilidade. Então eu imagino o que pode acontecer caso eu fique vulnerável e eu crio uma máscara e uma armadura de que Mari, não seja vulnerável, senão isso e isso vai acontecer. Muitas vezes não existe nem a possibilidade desse cenário acontecer. Esse livro que eu falei pra vocês, o nome é A Coragem de Ser Imperfeito, conta um relato de alguém que tá dentro do avião. Dentro do avião você não tem controle de nada. Muitas vezes você não sabe quem tá pilotando, você não sabe se o combustível tá cheio, e estar nessa posição de não ter controle sobre algo faz com que a nossa mente manipule as coisas para que nos sintamos pelo menos um pouco no controle. E é aí que aquela pessoa começa a imaginar o avião caindo, começa a imaginar o avião colidindo, começa a imaginar os piores cenários possíveis e o que ela faria naqueles possíveis cenários para que, caso aconteça, ela esteja preparada. E na maioria das vezes, nada disso acontece. Ou seja, o seu cérebro só gastou energia por algo que nem aconteceu. Eu arrisco em dizer que quando estamos vulneráveis, nós não temos controle de nada. Por exemplo, nós nunca somos tão indefesos, nunca somos tão vulneráveis quanto ao amar. Porque estamos assumindo o risco de algo que pode dar certo, mas que também pode dar errado. Não temos controle sobre o que o outro vai deixar de fazer ou fazer dentro da nossa relação e por isso estamos vulneráveis. Mas se você tiver uma conversa comigo, quanto mais orgulhosa você for,
mais vulnerável eu vou te ver. Porque eu sei que para você se tornar essa pessoa que não diz eu te amo, essa pessoa que não consegue demonstrar carinho, essa pessoa que não consegue pedir desculpa, essa pessoa que tem bloqueio emocional, você passou por muitas coisas antes. Talvez você tenha passado por uma traição do seu pai para sua mãe, talvez você não tenha se sentido amado pelos seus pais na infância, talvez toda vez que você demonstrou carinho para alguém, aquela pessoa te abandonou. Então, quanto mais orgulhosa você se mostra, quanto mais essa barreira você tenta colocar entre eu e você, mais eu consigo enxergar a sua vulnerabilidade. Posso te falar uma coisa só para finalizar esse vídeo? A cada não sei quantos mil aviões decolados, um acaba caindo, explodindo, seja lá o que for. E deixar de conhecer um lugar que você quer muito viajar só porque você está pensando nesse um avião que poderia cair é negligenciar uma experiência incrível que você pode viver. Talvez com essa situação do avião você consiga ver sentido, mas na sua vida comum você se fecha para relacionamentos ou deixa de dizer que ama, que perdoa, ou de demonstrar carinho por conta de experiências anteriores onde você se sentiu rejeitada e abandonada ao fazê-lo. Mas assim como na situação citada, nem todo avião cai. Pelo contrário, é minoria. Tem tanta gente querendo ver quem é a verdadeira você, quem você é por trás das máscaras, mas você tem afastado as pessoas que querem te ver genuinamente. E quanto mais você coloca essa máscara, mais você vai escolher para si pessoas que só querem te ver através dessa barreira. Vale a pena ser vulnerável com as pessoas certas. E para você saber discernir quem é a pessoa certa, você vai perceber que ela também está longe de máscaras e de barreiras. Ela também está assim, que nem você, genuinamente vulnerável. Eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Deixa o like para que eu volte na próxima semana. Deixa aqui nos comentários qual tipo de vídeo você gostaria de ver aqui, qual tipo de tema, que eu com certeza vou trazer para vocês. Se inscreve no canal, compartilha com quem precisa ouvir e um beijo!